chegou um dia, diferente de qualquer outro, em que os heróis mais poderosos da Terra se uniram contra uma ameaça comum. Naquele dia, eles se tornaram os Vingadores. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Avante Vingadores, o podcast mensal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Avante Vingadores, Ilha de Gibis, Ilha do Aranha, Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, Orelo, Spotify, Deezer, Apple Podcast, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Não se esqueça de dar 5 estrelas, o seu joinha e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. Vem comentar de gibis nas nossas redes sociais, no Blue Sky, Threads, Instagram e YouTube. O nosso arroba é ArtesFinalHQ. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Tá querendo comprar seu gibi na Amazon? Compre através do link no nosso site. Pode ajudar também mandando um pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos ao episódio de hoje. Eu sou o Luiz e você está no Avante Vingadores. Avante, jagunçada! Demoramos, mas voltamos. Você já está perguntando onde estão os Avante Vingadores? Aqui estamos. Hoje estou aqui só com o Luiz. Olá! E é só isso, né? Olá, olá, olá. Só tem eu. Faz um eco aí. Olá, olá, olá. O convidado hoje é o público. Só tem... É que nem aquela história, quem ganhou? Quem ganhou foi o público que viu uma grande partida e não sei o quê. Hoje o Joel está escondido, né, em algum canto da Ideobase, enquanto ela afunda. Afunda tal qual vários bairros de Maceió, infelizmente. Essa foi horrível. Vamos perder seguidores por conta dessa, mas enfim. E hoje nós vamos falar de um belíssimo gibizinho que eu gostei menos dessa vez, o Luiz gostou mais da releitura, que é o Vingadores Primordiais, ou Avengers Prime. Não estamos falando da série que seguiu tempo depois, né, dessa publicação, mas sim da mini 5 edições, escrita pelo Brian Bendis e desenhada maravilhosamente pelo Alan Davis. Eu conheço gente que não gosta do Alan Davis, Luiz. Pois é, né? Quem será, né? Eu conheço uma chamada Luiz. Não sei se tu conhece também. Não, peraí, falando sério, você não gosta do Alan Davis? Cara, eu gosto, mas em termos de rosto, eu não gosto de como ele desenha rosto, assim. Alguns rostos ficam meio cinescos. Mas assim, todo o resto, eu gosto bastante, mas assim, tem os meus preferidos, entendeu? Eu acho a arte dele um desvio. Eu concordo com a questão dos rostos, assim, algumas vezes ele tem uma coisa, ele faz uns bicos ou algumas coisas assim que dão uma distorcida, mas eu gosto bastante da arte dele como um todo, assim, a anatomia, a dinâmica mesmo da arte, os efeitos. Essa edição aqui mesmo ele tá maravilhoso, tá com o melhor finalista dele, né, que é o Mark Farmer. A colorização, uma curiosidade, é do Javier Rodrigues, que depois virou desenhista mesmo, né, fez os Defensores aí recentemente com o All Ewing e tá agora no Caçador de Marte Absolute, né, Martian Manhunter, com o David Kempis. E que é um baita desejo também. Ele fez o História do Universo Marvel recentemente com o Wade. E é um puta de um desenhista. Eu gosto pra caramba dele. Ele começou como colorista. Você até vê, né? A colorização do gibi deles é uma coisa mais chapada, assim. Mas ele adapta bem quando ele mesmo é o colorista para outros desenhistas. E aqui, em especial, a gente vai falar aí mais da atmosfera do gibi daqui a pouco, mas ele representa bem, assim, aquela coisa meio de pesadelo, uma realidade meio estranha, assim, onde os heróis estão, né? Mas vamos começar aqui. Não, mas eu não quero que o pessoal entenda mal. Eu não tô criticando, assim, acho ruim. Eu acho ruim o rosto. Porque, assim, realmente tu falou, os mortos-vivos que aparecem, cenário, luta, ângulos de parte do corpo, assim, braço e perna, sensacional. Não tô... O layout das páginas em si, né? Como o pessoal da internet gosta de falar, né? Só a parte negativa, né? Que esse que é o que dá view, dá like, né? É o que a gente lembra primeiro, que de criticar, né? Mas assim, todo o resto tá excelente. Não tô falando... Porque aí se eu for falar todo excelente, tem que falar todas as partes, todos os tipos de detalhe de arte, que aí vai levar horas explicando, né? Mas enfim, eu só queria fazer um adendo que, se eu não me engano, aqueles 3 ou 4 primeiros episódios, mesmo de toda a história que a gente gravou lá, a história dos Vingadores, se eu não me engano, a gente nem citou, a gente pulou os Vingadores Primordiais. A gente não citou essa minissérie. A gente
foi direto do cerco pra Era Herói, que a gente não citou essa minissérie em específico. Eu até relendo, tava pensando nisso, Luiz. Assim, confesso, não tava pensando que a gente tinha pulado isso, não. Aí você puxou mesmo aí do fundo do baú. Mas o que eu fiquei calculando aqui é o seguinte: esse é um gibi legalzinho, sim, mas é um gibizinho que ele tem um ponto específico, né? É uma coisa para ser em tempos anteriores a esse gibi é de 2010, saiu ali entre 2010 e 2011. E só situando aqui, o Luiz vai falar melhor disso, ele tá imediatamente depois que o cerco acaba, né? Lembrando ali que os cercos se juntam, Capitão América recém-ressuscitado ali aquele arco flecha do tempo do Bill Baker. Acho que quase a despedida do Bill Baker ali, finzinho da fase. Ele volta e ele vê as coisas do jeito que estão. O Capitão que tinha morrido na Guerra Civil, né? Ele morre brigado com o Homem de Ferro. O Thor brigou com o Homem de Ferro também, quando soube da... O Thor tinha morrido no Ragnarok, né? E aí fica só o Homem de Ferro dos Vingadores, desses os três maiores, né? E então eles, digamos assim, estão brigados. O Thor ficou puto, né? Pelo que aconteceu com o Capitão. A culpa, o Homem de Ferro. Teve a questão também do Ragnarok. O robô, né? O Clor, né? O clone do Thor. Que foi usado foi criado a partir de DNA do Thor também, de forma escusa ali. O Thor não aceita isso, achou uma profanação, enfim. E tem aquela sequência bacaníssima, né? O Thor dos Straczynski, que o Thor destrói a armadura do Homem de Ferro lá, e o Homem de Ferro, como é que eu vou embora agora? O Thor, vá andando. Que é uma das grandes cenas massa velha dos gibizinhos. E esse gibi serve pra botar em ordem a casa, né? Fazer o trisal aí, ficar de boas de novo. Como eu disse em outros tempos, né? Isso seria só uma edição fechadinha, um arco de umas 2, 3 edições. Aqui resolveu transformar em uma minissérie e vender separado para poder fazer o que a gente está fazendo hoje. Falar em separado dela, falar dos encadernados. E daí, vamos dizer logo aqui, esse gibi saiu pela primeira vez em julho de 2011. Menos de um ano depois de ter saído lá nos Estados Unidos, pela Panini, já na Avante Vingadores número 48. Aí foi sair em 2015 de novo na Salvat, né? O número 61. E depois a Panini publicou, tem uns 3 anos aqui, janeiro de 2022, olha, em Marvel Essenciais, Vingadores Primordiais. Eu perdi, infelizmente, a minha Avante Vingadores 48. Em algum momento aí eu doei, ou perdi em mudança. Mas é a edição que eu gostava muito. Gosto muito, né? Como falei pro Luiz aqui em off, a gente vai falar adiante. Eu acho que perdeu um pouco da magia na releitura, mas encontro muito mérito, sim, também. E isso, ela serve, na verdade, para esses três aí ajustarem os ponteiros deles. Se resolverem enquanto colegas de trabalho. Se reuniram ali no cerco, mas não conversaram muito. O Thor e o Capitão não tem nada um contra o outro, mas todos contra o Homem de Ferro, né? Sempre. Cachaceiro safado. E vão atrás de sobreviver nessa realidade maluca que eles caem e trocar umas farpas aí. Mas, Luiz, você puxou aqui na pauta um contexto interessante. Quer falar aí sobre isso? Então, eu puxei a capivara aqui da época, né? Que a gente tá vivendo um auge, não vou dizer criativo, que é uma palavra muito forte, né? Do Bendis, né? Na história aí talvez da carreira dele, né? Que ele era Midas, né? Tudo praticamente ele fazia 4, 5. Não sei se ele fazia a nível Stan Lee de só dar ideia, porque não acho humanamente possível, mesmo que seja só como roteirista, o cara fazer 5, 6 mensagens ao mesmo tempo, fora as minisséries especiais, né? Acredito que também tem tido muita ajuda de desenhista e tal. Essa minissérie é um ajuste cronológico também, né? Porque não seria interessante pro futuro ali esses personagens continuassem brigados. É legal a liberdade criativa que se deu pro Mark Millar, né? Vendeu pra cacete aquela época lá, até a época do Reinado Sombrio ali, pô, foi também um boom de vendas, né? Mas, assim como, por exemplo, no final dessas pós-era heróica, Essência do Medo, até antes, quando o Hickman entra depois, teve um outro ajuste cronológico que era eles dizerem o paradeiro das Joias do Infinito, porque ia ter uma repercussão depois na fase do Hickman. Também foi um outro ajuste cronológico que teve, que foi o último arco que a Vespa tava naquela microverso, né? Acho que era microverso, né?
É o Reino Quântico, não podia mais chamar de microverso, né? Isso. Então, na época do cerco, haviam várias revistas relacionadas entre si do que estava acontecendo, né? Vindo desde da Renato Sombrio, ali da Iniciativa dos Vingadores, que era o Avengers Initiative, né? Que é a Iniciativa Vingadores, que era escrita pelo Christos Gage. Tu gosta desse autor? Eu gosto da parte que ele escrevia os Thunderbolts. Eu acho que o Thunderbolts é uma coisa mais legal que eu lembro dele, assim. Agora não tem muita coisa nele, é tipo aquele Guggenheim, né? Uma coisa apenas ok, assim. Apesar de que o Guggenheim tem o. Acho que o Guggenheim com o Gage, inclusive. Tem o X-Men Primeira Classe, que eu não sei por que Cargas d'Água se tornou tão popular aqui. Enfim, havia outras 3 séries mensais que o Bendis escrevia, que era a Dark Avengers, a Mighty Avengers, que era aquela equipe da Carol Danvers, né, do Magnum, do Ares e tal, e a Novos Vingadores, que era a revista dos Vingadores da época, que não havia Avengers, né, havia a New Avengers. Havia também os Thunderbolts, de um tal de Jeff Jeff Parker, né? Parker, e a gente está falando aqui, não é uma equipe, mas é relacionada com esse evento, inclusive tem essas consequências, que aí eu vou dar uma criticada aí quando a gente for falar da história em si. E a mensal do Thor já escrita por Carol Gillen. E eu achei depois, do que vem depois, né? Bem ruim, bem ruim. E assim, eu só li, eu não sei se eu mencionei isso em algum outro programa, ou pilha, sei lá. E meu personagem preferido, assim, é o Thor. Eu tenho lido, sei lá, tudo dele desde 98 e vi que essa parte pós-cerco eu não tinha lido. Até o momento que chega o Jason Aaron. Sinceramente, aquilo ali foi tipo o 12º hot dog. Sabe assim, você fala, meu Deus do céu. Devia ter parado antes, né? Não, e vai. Aí, não, aí o Loki agora é uma criança, ele tá redimido. Aí o Loki começa a fazer uma artimanha em cima da artimanha, começa a atrair, mesmo criança, uma trama a nível Game of Thrones ao quadrado, assim. Pra que todo mundo traia e ajude uns aos outros, pra que no fim tudo dê certo e tal. Mas aquilo ali dá uma volta mal escrito, tem personagem que não devia estar onde tava. Eu falei, meu Deus do céu, que porcaria é essa? E o pessoal gosta bastante do Kieron Gillen, né? Fica então já aí o alerta, né? Cuidado com o Mortal Thor do All Ewing, que tem um Loki nessa pegada aí também. Enfim, depois, as mensagens que surgiram são relacionadas com o que a Marvel começou a nos chamar de era heróica, que na realidade não é uma era, assim, não é que nem o Renato Sombrio. O Renato Sombrio não foi uma minissérie, não foi uma época ali, né? O selinho que tinha na capa da revista, que a Avengers voltou a ter uma revista, que no caso agora era o V4, né? Só lembrando aí, o V1 é a primeira revista dos Vingadores, a segunda foi o Heróis Renascem, a terceira foi a do Buzzkill, a 3,5 aí seria essa New Avengers do Motim lá, que o Homem-Aranha, Luke Cage e tal, que meio que não se considera porque é New Avengers, né? E aí a 4 mesmo, V4, até a 4ª vez que se voltou pro número 1, também escrita pelo Bendis, que aí já tava meio que tipo, tá vendendo, vamos fazer, mas já não precisava mais, né? Já podia ser outra pessoa, né? Já tava escrevendo já uns 7, 8 anos já, né? E nessa época aí tava em alta essa ideia de renomear o gibi, né, para relançar de novo e ganhar, relançar e ganhar novos leitores, começando do 1, não sei o que, essa maluquice que achar que gibi é só para colecionador. Então, havia também a New Avengers, agora. Porque houve uma cisão da equipe, né? A equipe que ficou morando na mansão, que era capitaneada pelo Luke Cage ali, controlando aquela secretária do Norman Osborn, que eu nunca lembro o nome daquela mulher, que ela deu uma sumida depois também, né? Victoria Hand, né? De vez em quando tentam ressuscitar ela, Isso. mas esquece logo. Seria uma personagem interessante ali, como vai trair ou não vai trair a equipe, ela é só a burocrata, ela é o Peter Gillis mulher, e aí meio deu uma sumida ali, não aproveitaram esse plot. Tem os Vingadores Secretos do Brubaker, que aí no caso era o Fera, o Nova, o Cavaleiro da Lua, O Shang-Chi. Máquina de Combate, não será a Valkyria, e alguns outros aí que eu devo estar esquecendo também. Enfim, havia a revista. Eu acho que eu vi um aqui, né? A Academia de Vingadores. Sim. Também do Christos Gage. A Thunderbolts continuou também com o Jeff Parker. E os Guerreiros Secretos agora com o selo, né? Já existiam esses Guerreiros Secretos antes dos Vingadores Primordiais, mas que eu lembre,
quando chegou o Reinado Sombrio pra frente, eu já não li. Eu acho que eu não tinha isso completo na revista do. Acho que era Capitão América e os Vingadores Secretos que saiu essa revista. Uhum. E, sinceramente, eu não lembro. Era meio que no limite ali, né? Um aprendiz, um Big Brother, ia morrendo as pessoas e totalmente agente da SHIELD a paisana, né? Não, ali não é o Vingadores Arena, que tinha a gincana lá dos personagens morrendo. Os Guerreiros Secretos do Hickman também tinha. Um personagem que morria toda a edição, tinha um que morria. Ah, é verdade. Era meio que dos buchas. O que o Vingadores Secretos começa ali na fase do Invasão Secreta, né? Antes de Invasão Secreta. O Fury percebe que não pode confiar em ninguém e aí ele começa a pegar gente de fora do radar. Gente que não, com certeza, não teria sido substituída por Skrulls. E aí ele cria esses Vingadores Secretos, aí tem a história toda do Leviatã e tudo mais, né? Aí ele começa a inventar aquelas maluquices que a SHIELD tá infiltrada na Hydra, ele tá infiltrado na SHIELD e todo mundo é Leviatã. E depois ele tentou fazer a mesmíssima coisa na DC. É impressionante, até o nome. Se eu não me engano, esses personagens foram pegos pra aquela série Agente da SHIELD, né? Essa Alguns dos sim, Guerreiros Secretos. alguns sim. A Yoyo aparece, acho que tem uns outros dois também que aparecem, mas por exemplo, o Phobos, o filho do Ice, não aparece, não. Um outro, o Mago aparece um tempinho. Mas gente, tá cheio de bagunça, né? Até o Motorista Fantasma aparece, que inclusive efeitos muito melhores do que muito filme mais recente aí da Marvel. Mas enfim, você terminou aí, Luiz? Quer que vamos voltar pra história ou quer puxar mais alguma coisa? Havia outras revistas também que foram posteriores a essa fase da Era Heróica, que é a Cruzada das Crianças, a busca pela Feiticeira Escarlate. Esse é um pouco mais pra Sim. frente. Teve uma minissérie, eu acho que é pra relacionar também com os Guerreiros Secretos, se não me engano, os Vingadores Secretos, que é uma minissérie Steve Rogers, Super Soldier. Se eu não me engano, é do Brubaker também. E uma revista que era de histórias curtas, que inclusive uma ganhou um Eisner, acho que é a edição 2, edição 4, uma coisa assim, que é uma história do Capitão América, que é I Am an Avengers. Aí teve. Essas histórias foram pulverizadas aqui em Poderosos Vingadores, Avante Vingadores, na Cruzada das Crianças, Vingadores Especial 1 e 2, que dentro tinha a Cruzada das Crianças, né? Porque eu acho que não era o nome do quadrinho, né? Era Vingadores Especial. Enfim, era isso que tava antes e depois desse interlúdio aí que foi Vingadores Primordiais. Essa Steve Rogers Super Soldier saiu aqui também. Fiz uma enganação, porque a capa é do Pacheco, né? Do Carlos Pacheco, que eu adoro. E aí dentro é o Daily Eagle Shan, que é um cara que eu não gosto da arte. Ele fez depois, até mais recentemente. Não tão recente assim, mas ele fez o Shazam, né? O Capitão Marvel, da DC. E ele. Não sei, eu não gosto da arte dele, não. Acho que ele tá sempre querendo parecer outros desenhistas e não fica legal. Mas, se não me engano, esse gibizinho que gosta muito é o Luigi, lá do Escapistas. Acho que acho que é ele que tem uma segunda parte ali que tem um flashback com o Buck e tudo mais. O Luigi já falou muito desse gibizinho, acho que é esse Civil War Super Soldier. Mas sim, tomando aqui, falando em relação ao Vingadores Primordiais mesmo, é isso, né? Uma grande DR que o Bendis resolve colocar ali com esse pano de fundo dessa invasão. Até eu acho que nesse ponto quebra um pouco a expectativa, que você vai imaginar se fosse um gibi mais padrãozinho. Eles iam para uma outra realidade, enquanto estão resolvendo aquilo ali, eles estão lavando a roupa suja. Isso não acontece tanto, né? Eles estão ali nos escombros das Asgard que caiu durante o cerco. Os três, né? O Steve como recém-possado novo líder da SHIELD. O Tony Stark ali meio que depois de fugir do Osborn, né? O tempo todo ali no gibi do Matt Fraction. Aí ele tá com aquela armadura clássica, né? De guerras secretas, assim, para a guerra das armaduras. E eles acabam encontrando ali, ativando algum portal, alguma coisa, e vão para um outro reino, caem separados. A armadura do Tony já estava em frangalhos por conta da briga toda com o cerco, né? No cerco, vocês lembram? O Sentinela tá do malzão ali aloprado e destrói Asgard e
bichos todos. Fica tudo destruído ali, o Thor tá puto e triste, né, com a perda de Asgard, a segunda queda de Asgard, né, recente. Então eles acabam caindo nesse outro mundo e vão descobrindo aos poucos que na verdade é uma realidade ali criada por ela, né, a senhora do inferno, do Hell, não sei como é que pronuncia melhor. E ela tá com a espada do Crepúsculo, que eu não lembro de ter esse poder especificamente nos gibis. É isso mesmo, Luiz? Eu tô enganado? Me perdi alguma coisa? Que eu lembro, ela nem pequena fica, né? Mas enfim. Claro que é a conveniência do roteiro. Eu só queria pegar um ponto aqui, que aí eu tô perguntando a você, que assim, eu li muito quadrinho do Thor, mas tudo conveniência do roteiro. Vide a fase do Jason Aaron, que praticamente foi um bend do Thor, né? Simplesmente, não tem o Odin, não é isso? O Odin não tá vivo aqui. Odin. Não. Os Asgardianos voltaram. Acho que na fase do Gillen tem um negócio da tumba do Odin lá, e o Loki tá. Enfim. Nesse momento que o Odin não está vivo, não existe, o Thor, então, não teria que ter o poder, a força Odin. E ele tendo a força Odin, ele não poderia conjurar uma Bifrost nova. Por que eles nos escombros lá vão tocar ela estilhaçada e são transportados? Não faz sentido, entendeu? O Bendis escreveu o que ele quis e pronto, acabou. Vão parar num outro lugar lá, porque é como se fosse uma linha cruzada, né? Basicamente foi isso que aconteceu, né? Eles tocaram na... Acho que é o Thor que toca, né? Mas os três eles estão juntos e eles são jogados a Deus onde. Então a grande questão aqui isso eu acho que já é contado já quase no meio, né? Pela Hela ou pela Encantor, né? E os reinos se cruzaram, eles não estão em lugar nenhum, não estão nos lugares que eles deveriam estar, né? Enfim, praticamente os galhos da Yggdrasil foram podados ali, então os galhos estão todos no chão misturado, né? É como se fosse isso. Basicamente, vão assim, um resumo do que o Bendis faz, né? Ele torce a cronologia porque ele quer contar ali, e agora o que vale é isso. Um Tom King do mal, né? Porque o Tom King distorce e descaracteriza a vontade ali e todo mundo elogia. Mas sim, Luiz, nas fases mais antigas do Thor, a espada do Crepúsculo tá numa pia de fogo, né? Protegida ali e ninguém pode chegar perto. E ela é gigante, gigante mesmo. Eu lembro dela sendo recuperada pelo Surtur na fase do Defalco e do Fence, se não me engano. Mas ela já ficou pequenininha antes também, ali na época do Kurt Busiek, né? A Morgana Le Fay se pega ela e usa o poder dela realmente. Hoje ela está, se nada mudou, né? Veja bem, né? Houve uma mudança de realidade, um retcon, a gente sabe que vai passar daqui a pouco, mas tá rolando aí que não existe o Thor, né? O Thor foi apagado aí no Mortal Thor do All Ewing. Sem muitos spoilers, desde da mini do Daniel Warren Johnson, a espada do Crepúsculo tá com o Bill Raio Beta, naquele Estrela Argêntea, né? Porque na fase do Donny Cates, Thor quebra o Rompe Tormentas e o Bill Raio Beta vai atrás de uma outra arma e acaba pegando a espada do Crepúsculo e não tá poderoso assim a ponto de dar a realidade, né? Ok, que ele não é um deus asgardiano e não é o senhor de Hell, mas também nem chega perto desse nível de poder aí. Mas enfim, a gente que é leitor velho e chato com essas coisas, que exige essas congruências onde ninguém mais está interessado. Aí, isso como você adiantou, Luiz, a gente descobre aí que aproveitou essa linha cruzada aí, puxou o Thor, puxou quem tava junto para se vingar dele. A gente encontra aí também no caminho a Encantor, querendo se vingar do Thor logo no comecinho, no momento que eles estão os três estão separados. O Capitão arranja ali uma cota de malha bem parecida com a roupa dele, mas sem as listras na barriga e a estrela no peito. Se apaixona lá por uma... Se apaixona não. Rola um sentimento ali com uma curandeira elfa e tudo mais. A teoria ali de que eles estão mortos, né? Num limbo ali. Já prenunciando um romance dele com a Feiticeira Escarlate lá no Uncanny Avengers, né? Que já tá a mulher meio cigana assim, ele já tá dando meio trela pra ela, né? Lembrando que antes, né, do Vingadores A Queda, quando se retconhou aí que a Wanda já tava meio fora de si, naquela época até que o Capitão aparece num gibi com o Homem-Aranha e tudo mais, ele tem um casinho ali com a Wanda,
A Wanda meio que seduz ele, tipo aquela história da Psylocke com o Ciclope, né? Na época do Fabiano Cieza e tudo mais. Tem realmente isso, né? Ele olha assim e diz assim, eu já peguei uma parecida, vou fazer um flashback aqui. E a mulher tem pele azul, que me lembra a história de um amigo meu do colégio, né? Que perguntou pro outro, assim, se a mulher é mais linda do mundo quiser ficar com você, mas tem um problema, a pele dela é azul, tem problema? Ele... Não foi bem assim não, mas... Enfim, é a mais engraçada da minha lembrança. Pula. Só um adendo aí, vou pegar, usando um fluxo de consciência aí, pele azul me lembrou quem? Smurfs. Smurf me lembra quem? O cancelamento de Caverna do Dragão. Porque foi por causa disso do Smurf que Caverna do Dragão foi cancelado, né? E o pessoal parou de ver uma pra ver a outra. Era no mesmo horário. Lá nos Estados Unidos, no caso. Me lembrou, isso aqui não parece um grande episódio de Caverna do Dragão? Cada um vai pro lugar, tem que enfrentar, tem que se encontrar, e cada, né? Muito igual com um episódio de Caverna do Dragão. Inclusive tem dragão, né? Que é o Fafnir, né? Pronto, tá aí, gente. E ali já era um prenúncio que ele estava no inferno, porque o Fafnir morreu, acho que na fase do Simmons. O Thor matou o Fafnir. Que se esse era o Fafnir mesmo, que a gente conhece, se não era uma versão de outra terra, enfim, aí, eita, cara, estão no inferno. Então morreu, né? Onde as pessoas do mal que morrem? Pro inferno, né? Então, a gente falando aí do que o Bendis não tem respeito à cronologia, vai ele e mete esse Fafnir aí, que é da cronologia mesmo. Quem leu das antigas, os maiores clássicos do Thor, os mais novinhos, eu acho que foi, aliás não, saiu naquela coleção capa azul também da Salvat, né? Que cheia de erro de tradução, é aquela recolorização horrorosa do Simmons, em cima da arte do Simmons. Vai falando aí que eu vou procurar aqui. Fafnir Action Figure, se existe. Tem não, acho que não tem não. Assim, então você começa a achar realmente que eles estão mortos, que aconteceu alguma coisa ali, claro que vai ser revertido, né? No começo de uma fase chamada Heróica, não vão. Olha, esse nome é difícil de eu falar, hein? E não vão cortar os maiores heróis da Marvel naquele momento, principalmente. Inclusive, outra questão para se suscitar, né? São os 3 grandes da Marvel, Luiz. E o Homem-Aranha, e o Wolverine. E o Hulk, né? Eu acho que se você for fazer os 3 grandes da Marvel, seria isso. Wolverine, Homem-Aranha e Hulk. Seria esses 3. Vou te mandar aqui que só existe customizado. Mandaram um WhatsApp aí. Eu imaginei, eu não lembro de nenhum nome assim, não. E agora saiu o Homem-Dragão lá fora, né? Eu tava doido pra ele, mas foi... Você tinha que comprar na pré-venda só. Aquele made to order, né? Só foi feito o número certinho lá. E lindo, lindo menino, bicho, mas não é pro meu bolso, não. Preciso passar no concurso. Enfim, e aí a gente vê a Encanto mudando de lado, né? Por motivos de Bendis apenas. E eles partindo pro contra-ataque ali com a Hela. No meio do caminho não existe nenhum grande... Assim, tem algumas trocas ali, quando os 3 se encontram, né? Estão juntos. Mas... não existe uma guerra de lavagem de roupa suja não, mas no final eles meio que se reconciliam. Tipo, a gente tá aqui pra brigar junto e salvar o dia. E é a grande resolução aí. Mas tem umas coisinhas que me incomodam, assim. Eu gosto desse Thor dele. Não é um Thor tão grandiloquente assim, mas é um Thor que bota moral. Acho o Capitão bem bacana. Agora, o Homem de Ferro dele é o Robert Downey Jr., né, Luiz? Sempre querendo soltar uma piadinha, uma coisa engraçadinha, mostrar como ele é o fodão. E isso me incomoda. Já me incomoda nos filmes um pouquinho. Pra quem conhece mais o personagem e tudo mais. E aqui você vê essa reprodução assim, pra mim, pelo menos, é bem incômodo. O que é que você acha? Não sei se isso já teria uma influência dos filmes, não, porque os filmes só tinham... Acho que já tinha saído o Homem de Ferro 2, né? Um puta sucesso e tal. Já. Mas assim, essa mudança de personalidade já vinha, acho que desde a Guerra Civil, né? E no caso nem foi o Bendis que fez, né? Mas dá uma tergiversada da atitude clássica dele, que a gente ainda não mencionou, inclusive, que eu queria fazer um adendo depois, das divergências ideológicas. Um pequeno adendo, né? Que eu acho que isso vale para um episódio próprio. Inclusive, a gente já tentou gravar uma pessoa famosa aí da Gibisfera que simplesmente me esnobou completamente. E aí esse assunto fiquei meio puto e botamos na geladeira, mas é um assunto interessantíssimo, que é tipo todas as rixas históricas dentro dos Vingadores que tiveram o Homem de Ferro com o Capitão América. E tipo assim, isso aqui tá passando muito panos quentes, né, que chama, né? Isso. Da briga deles. A gente é amigo. Até porque todas as brigas que aconteceram umas 5, 6 vezes ao longo da história entre os dois personagens
Sempre teve logo depois a ajuda do Capitão América pro Homem de Ferro. O Homem de Ferro ajudou o Capitão América por algum motivo, dando escudo, botando armadura pra ele não morrer de velhice quando ele perdeu o soro, enfim. Diversas situações e sempre passou e não. Equipe aqui. Primeira equipe, vamos resolver o problema aqui, que o mundo tá sendo invadido, o mundo tá acabando, o mundo tá sendo explodido. Depois a gente vê. E aí a amizade é retomada, né? Enfim, companheiros de equipe. É aquele amizade de bar, né? Vai pro boteco e se resolve lá. Mas sim, você puxou bem, Luiz. A gente falou de Vingadores Primordiais como uma lavagemzinha de roupa suja, mas mais nesse aspecto mesmo aí do boteco, né? Tomar uma e esquecer os problemas todos. E isso foi motivado mesmo por essa ideia das brigas. A primeira vez que a primeira vez que eu percebi, né, a questão dessas brigas deles foi lendo, pasmem, a coleção clássica, a coleção histórica Marvel. Aquele primeiro pacotezinho, aquela primeira caixinha dos Vingadores. Que nela a gente tem aquela fase ali que já comentamos de outras vezes, né? Do Jim Shooter, Michelini e tudo mais. Final dos 70, por ali, que. Meu Deus do céu, como todo mundo é muito grosso, estúpido com todo mundo, sabe? Tem no mesmo gibi, assim, 3 páginas seguidas do Capitão, na saga de Korvac, por exemplo. Então dá uma patada assim no Fera, dá um chega pra lá no Thor também. Diz, Thor, se você tivesse mantido atualizado bem passivo-agressivo, né? Tivesse mantido atualizado os registros das suas missões, tudo mais, nada disso tinha acontecido. Então é bem uns heróis bem grossos uns com os outros, né? E o Capitão América é um cara que foi bem estúpido nessa época aí. E é uma coisa que sempre foi abordada assim nos Vingadores, ainda que marginalmente muitas vezes, é a questão da divergência de gênios, né? São aqueles caras assim que não tinha nada pra ser amigo, mas se respeitam, tem aquela amizade ali. Bem diferente, né? Uma dinâmica bem diferente de, por exemplo, o Superman e Batman, nesse aspecto. Essa dualidade, esse maniqueísmo aí entre eles não foi tão abordada, mas assim, eu achei interessante poucos momentos que aconteceu isso na fase do Hickman. Nos Novos Vingadores, que ele tinha aquelas frasezinhas, né, de recordatório, que um era a vida, outro era a morte. Sim. Quando eles começaram, quando o Capitão América descobriu, né, o plano deles de dominó multiversal, né, que eles simplesmente estavam matando outros universos, né, outras terras e tal, e o Capitão América meio que foi contra, pagaram a mente dele. Olha você elogiando o Hickman, hein? É uma das poucas coisas boas que tem, os Novos Vingadores dele, que na realidade não são Vingadores, são os Illuminati, né? Tem aquela Cisne Negro, né? Acho que Cisne Negro. Presa lá, querendo o Ramon Alau, que é o Doutor Destino. É uma coisa bem... da época deve ter sido legal quando saiu, né? Porque ficava, meu Deus, quem será? Quem será? E aí aparecia os cartógrafos, o céu ficava azul, e aí cada edição aconteceu uma coisa doida diferente, né? Enfim, até o momento que pararam de acertar quando ia aparecer o próximo dominó de terra batendo com terra, né? Enfim. Aí começou o genocídio lá do Cabala, né? Acho que era Cabala, né? O nome do grupo Cabala, isso é. Amor, enfim, retomei. Um dia a gente vai falar dessa fase do Hickman aí, bem falada. Mas aí é assim, a parte que eu não gosto, que é Vingadores, o Maurício que vai ler. A parte que eu gosto, que é novos Vingadores, que é os Illuminati, aí eu leio. A gente podia fazer uma série de programas sobre os Vingadores do Hickman, né? E os episódios... que foi longo o negócio. E lançar fora de ordem e lançar depois um PDF explicando como é que você tem que ler a ordem de ouvida dos podcasts aí, pra ficar uma coisa bem Hickmaniana, né? A experiência completa aí da coisa. Tem podcast, tem canal no YouTube que fala, tipo, por exemplo, toda a fase dos X-Men e tal, que eles meio que gravam fora da ordem, né? Uma hora alcança, né? Que nem a Panini publicando as coisas, né? Publicou a fase do Claremont Barney ao contrário, né? Do quarto encadernado pro terceiro, pro segundo, pro primeiro. Não fazia o menor sentido. Em capa dura, em capa cartão. Enfim, aliás, fazer um adendo aqui, a gente, não sei se eu menciono isso aqui, se isso é notório de conhecimento de quem ouve a gente, se eu precisar cortar essa parte eu corto. O feed, eu nem sei o que se trata do feed, mas enfim, onde ficam hospedados os episódios lá no Spotify, ou em algum lugar que vai pro Spotify, enfim, tem uma limitação, não sei se 250, 300 programas, a gente
por conta disso, já perdeu acho que os 2 ou 3 primeiros Avantes. Então eu fiz um backup, fiz uma outra conta no Spotify, que é Avante Vingadores Podcast. Acho que não tá tudo junto, não. É separado a palavra, né? E então todos os episódios, os 20 episódios, né? Os 19, mais aquele do especial do Gavião Arqueiro, o Aljava de Bis, salvos lá pra quem quiser ouvir e tal. A gente vai botar até o link aí onde a gente publicar esse episódio de hoje, pro pessoal ouvir. Só fazer esse adendo aqui, que eu devia ter feito esse adendo no começo. E agora você prestigia quem chegou até aqui, né? Pra quem desistiu antes fica sem saber da novidade. Uma coisa que eu percebi, que eu lembro é dessa fase, tá? Porque é a única fase que eu li do Thor nos últimos anos aí. Quando tem a fase do Gillen ali, que tá o restabelecimento dos reinos e tal, a Hela tem um conflito, porque, se eu não me engano, o reino do Mephisto, eu não sei se o reino dela tá dentro do inferno do Mephisto, ou o reino do Mephisto está dentro do reino da Hela. Não lembro agora qual que tá dentro de qual. Eles têm um conflito aí. O reino dela, né? Fica distrito ali um pedacinho, vê um bairro do inferno do Mephisto, na verdade. Aí tem um grupo ali se não me engano, são filhos do Loki na mitologia nórdica, né? Que é um grupo de zumbis assassinas, valquírias renegadas, e vão ser libertas. Eles fizeram uma tarefa pro Loki, aí o Loki meio que terceiriza ela pra Hela, enfim. Quer dizer, naquele momento, a Hela não tá super poderosa, e mesmo assim ela tá peitando o Mephisto. O que, retrospectivamente, que tá lendo ao contrário, que a gente, né, hoje a gente tá lendo tudo que tá no passado na ordem que a gente quiser. A gente percebe que realmente, não, assim, tá poderosa, mas não tá tão poderosa assim a Hela nessa Vingadores Primordiais. O que denota que esse inferno não tá exatamente onde deveria estar, né? Mas que confirma essa confusão aí de que todos eles estão realocados em lugares espalhados, né? Por conta da queda de Asgard, da Bifrost, enfim. E veja você, olha que, no caso, ela tá com a espada do Crepúsculo, né? A espada do Surtur, que é destinada a destruir Asgard e loló, enfim, todo mundo viu o filme Nem todo mundo admite, mas quase ninguém gosta, mas todo mundo viu o filme do Taika Waititi, que Asgard é onde o amor está, né? Eu queria comentar também o uniforme do Thor. E assim, aqui tá muito legal, porque, enfim, a história do. É meio que uma história do Thor também, né? Porque eles estão no. O plot, inclusive, teve muitos plots nos últimos 15 anos aí de coisa relacionada ao Thor, né? É bem asgardiano mesmo esse. É bem, a Ciência do Medo, como foi também, a Guerra dos Reinos também foi, né? Enfim. Mas assim, deu uma enjoada esse uniforme do Thor aqui, hein? Já deu, já podia estar dando uma outra versão, né? Então, puxando aqui já pro final, fazer uma avaliação aqui, eu só gostaria de resgatar o que eu falei lá no comecinho, Luiz, da arte do Alan Davis. Repita que é chovendo molhado, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que o Davis resgata aqui, que vários desenhistas faziam lá pelos anos 60 até começo dos 80, que é colocar alguma expressão facial na cara do Homem de Ferro, né? A gente está aqui com esse visual que remete àquela época, sim, mas ele tá com uma gradezinha na boca ali, imitando os dentes, né? Como se fossem os dentes da armadura. Se for ver aí, olhar na capa que tá até na nossa vitrine, ele tá mais como se tivesse com dentes rangentes, olhando meio estranho. Assim, o formato dos olhos e tudo mais muda um pouquinho. O Mike Zack fez isso demais lá em Guerras Secretas. E ali nem é o Tony Stark, né? É o Golden. Eu acho que o Davis faz isso aqui bem legal. Você tem uns quadros assim, uns metaquadros, umas páginas duplas e que o Homem de Ferro tá partindo para ataque e você vê essa expressão na máscara. Assim, eu gosto disso, né? Não é bem aquela coisa que mostra a boca do Deadpool através da máscara, mas é uma coisa que dá um charmezinho assim, que só desenhando mesmo, né? Só no gibizinho que funciona mesmo. Achei isso muito bacana. E eu adoro essa armadura do Tony Stark. Eu acho que eu tenho umas 3 ou 4 versões só em boneco dessa armadura aí. A versão Stealth, a versão amarela, a versão dourada, né? Que tem uma pintura mais metálica, mais bonita. O Capitão América tá com uma roupa bem sem graça, por sua vez, né? Que é uma gola rolê ali de Steve Jobs, uma roupa toda preta praticamente. Enunciando, vem antes ainda aí disso, daquela roupa clássica, né? Do Comandante Rogers, que é aquela que depois o Nick Fury Jr. utilizou. Mas aqui ele tá só com essa roupa, depois ele consegue lá a cota de malha, como eu falei, um escudo genérico, enfim, ele vai se Capitão América americanizando de volta.
E o Thor, Luiz, com essa roupa aí da fase do Straczynski, o que você acha? Eu gostava muito, muito legal, mas assim, o fato de ter sido o padrão do Thor aí, quando o Thor se popularizou também no cinema, que usou até um uniforme similar, né? Deu uma enjoada pra mim, porque tudo que tem de produto que na época que eu comecei a ter dinheiro pra comprar aí nos últimos 15, 20 anos, né? As coisas, é só coisa desse uniforme, é só produto, só boneco desse uniforme, é só imã de geladeira. Eu acho que eu devo ter uns 3 ou 4 bonecos de Marvel Legends, Select e tal, que é dentro, variações desse uniforme, né? Ainda prefiro o clássico, né? Prefiro a versão clássica lá do Jack Kirby ainda. Pra mim também é a minha favorita, mas de fato, esse uniforme aí coincidiu inclusive com a retomada ali, né, dos bonecos, falando de bonequinho. Os Marvel Legends, o Return of Marvel Legends foi quando a Hasbro decidiu tomar vergonha na cara e criar uniformes, ou criar moldes bons para os bonecos da Marvel. O primeiro que saiu foi um Thor com esse visual aí, exclusivo da San Diego Comic Con daquele ano, mais ou menos 2010, 2008, por aí. E a caixa, ele vem numa caixinha assim, que é o martelo, né, com o cabo, inclusive, tudo mais de papel, bem bacana. Eu tenho a versão que saiu depois dele, é o mesmo molde, mas é uma pintura mais simples. Eu até fiz umas articulações a mais, assim, né, que os bonecos naquela época não tinham aquela articulação em tornozelo para deixar o pé mais estável. Aí eu fiz isso com umas bolas que eu comprei no eBay, né? Umas bolas articuladas que eu comprei no eBay, a famosa Revolver Joint. E tá aqui ainda, não foi substituído. Não consegui comprar na época o Marvel Select, que eu acho que é o que você tem, né, Luiz? Que tem uma escultura mais legal, apesar de menos articulado. Acho que sim. Eu go... Acho que na realidade os que eu tenho, acho que só um é Legends. Tem um que ele tá é a grande, né? Aquela versão de 30 centímetros. Sim. Mas acho que essa versão já é a versão do um pouco depois, não é exatamente a do começo dos Straczynski, não. Não. Essa versão que você tem maior é Marvel Legends também, mas é um Legends maiorzão, uma época que a Hasbro tentou ali emplacar uma linha de 12 polegadas. E ele já tem algumas liberdades ali em relação a esse. Parece um pouco uma skin do gibi, do jogo Ultimate Alliance. E tem os braços de fora, né? Tem uma cabeça com barba e tudo mais, já é um pouco mais diferente mesmo. E de fato, esse visual ficou bem marcado. Bem que todo mundo, até quando começou o Marvel Now, né? Fizeram uma versão desse uniforme aí, já com os braços de fora, mas mantendo esses azulejos aí nas cores, um pouco do saiote e tudo mais. Mas tenho que concordar, fiquei muito feliz com esse Immortal Thor aí, que ele voltou para um visual mais próximo do clássico, né? Do original, do Kirby. Que pra mim é o melhor, é o meu Thor mais bonito aqui na coleção também. Justiça seja feita com alguns outros, como o Thor do Simonson também de máscara, né? O Thor Masterson e o Thor do Donny Cates. Estou olhando para eles aqui, adoro o Trevejante também, mas não tem dúvida nenhuma. Esse Thor mais clássico pra mim é o mais bonito. E de Capitão América também, acho que não tem discussão quanto à roupa clássica dele, né? Com bota de pirata, asinha na cabeça e o A na testa. Ou você prefere a águia de heróis renascem? Não, não. Eu gosto de alguma. Eu não sei exatamente em que momentos que se muda o uniforme, mas aqui tem uma. As listas vermelhas e brancas mais finas. E mais aqui na parte da barriga do que as mais grossas. Teria menos essas listas, entendeu? Eu não sei exatamente que época que é isso, que eu não li muito o quadrinho do Capitão América, da história. Assim. Eu acho que é ali pela fase do Wade com o Ron Garney. O Garney fazia umas listas mais largas, né? Lembrando um pouco até o Capitão América dos jogos daquela época, o Marvel vs Capcom, de um pouco antes, na verdade, que isso aí. Eu acho mais legal, inclusive, também. É o meu visual mais querido, assim, do Capitão. Mas, enfim, fim do desfile de moda aqui. É um gibizinho que gostei de reler, sim. Não sobreviveu tanto assim na coisa do acho um gibizão, mas em termos de arte ele é muito bonito. Eu acho que ele tem ali o seu papel para ajustar, botar a bola no chão ali entre esses três personagens. E acaba que valeu a releitura, né? Eu até comentei com o Luiz um pouco antes da gente gravar que na minha memória ele é mais legal. Aí o Luiz disse que dessa terceira relida ele gostou mais e eu dei uma folhada aqui antes da gente começar a gravar e de fato, assim, fazendo um apanhado geral,
Eu concordo com você, Luiz, é um episódio que é um dragão, são eles indo para um outro caminho ali, com outra realidade, saindo do contexto de Vitória, para estarem perdidos de novo, né, para deixar esse desconforto aí neles, para eles acertarem os ponteiros. Não tem uma grande DR aí, não tem uma lavagem de roupa suja gigante, tem alguns diálogos legais, mas é uma aventura honesta, vale a releitura sim, concorda? Concordo, mas eu queria fazer uma provocação. Eu sei que assim, o enredo não é tão profundo assim, basicamente, né? Eles enfrentam lá, ganham, voltam. Vamos refazer a amizade por enquanto. Eu acho que isso aqui ficaria mais legal, não sei, acho eu, né? O que é, por exemplo, a trama da essência do medo, ou a Guerra dos Reinos. Se esse aqui fosse um pouco maior, mais bem trabalhado, com tains em outras revistas e tal, porque isso aqui meio que foi contido, né? Mas você diz o que? Tinha mais personagens do Porque isso aqui foi praticamente um Marvel Now Point One, que basicamente foi isso da Era Heróica, né? Basicamente essa minissérie foi isso. Mas então, não, tô falando assim, isso ter sido mais trabalhado, de ser, tipo, o centro Mas eu acho que aí o pessoal já tava cansado, né? Já vendo do lado da Guerra Civil, Dinastia M, né? Todo aquele. Todas as séries. Invasão Secreta. E aí o pessoal acho que já tava meio enjoado de Mega Saga do Bendis, entendeu? Mas eu acho que isso aqui ficaria melhor. Não sei se você acha, mas eu acho que ficaria melhor se fosse numa Mega Saga. Não sei. É. Me lembrou bastante aquele primeiro arco, Uma Vez Vingador, Sempre Vingador, que é o da Morgana Le Fay, que tu falou até. É do Buzzard, né? As três primeiras edições. Eles vão se perdendo e vão se encontrando. Basicamente foi repetido disso aqui, né? Em menor escala, porque só tem os três aí, né? Mas sim, concordo. Acho que botar em Mega Saga, levar todo mundo pra eu ver aí um Guerra Secretas novo ou de novo esse arco aí. Eu não sei se mais que. Na verdade, eu já acho uma minissérie de 5 números pra isso muito, sabe? A não ser que ela, enquanto ela se passasse, se as coisas acontecessem ao redor e fosse mostrando o que tá acontecendo ali, tipo um 52 da DC, tipo aquele um ano depois, sabe? Mas eu acho que se fosse, tipo, sei lá, 4 edições, ia ser 4 edições de 30 páginas. Então, né, é a mesma coisa se fosse É. menos de Não, 5, entendeu? isso pra mim é pra ser história de uma, duas edições da Mensal dos Vingadores, sabe? Tipo assim, aquele freio de arrumação, aqueles 2 volumes pra encher o TP, pra dar um break ali enquanto a nova equipe não vem, amarrar algumas pontas soltas e o novo desenhista começa daqui a 2 números, enfim. Pra mim, esse gibi é isso aí. Não precisava de tanta coisa também, não. Tão É perdido. só pra não ficar esquisito, né? Só pra não ficar É, esquisito na Heróica, ué. Eles estão se falando tanta merda que rolou nos últimos dois, isso, três anos. é isso, E é isso. eles fizeram pra isso, né? Me parece que algum editor disse assim, sim, mas tá lembrado que eles estão brigados, né? Como é que a gente vai fazer isso aí numa era? Porque lembra, quando começou essa fase da era heróica, eu falei de novo, a sensação, né? A gente tá saindo do reinado sombrio ali, os heróis estão sendo perseguidos e tudo mais. A sensação é assim, o sol voltou a brilhar. O gigante despertou, assim, o time que tava apanhando o campeonato todo classificou, né? Então é uma sensação meio de vitória para os leitores também. Tipo, ufa, O finalmente presidente vão. era. O presidente. Desculpa, peraí, perdão. O presidente era o Obama, né? Já nessa época aqui, não era mais o Bush. Isso. Que era o Reinado Sombrio, era ele, né? Que é praticamente uma indireta pra essa guerra ao terror que tinha na época, né? Exatamente, exatamente. É um reflexo mesmo do momento, assim. E aí a gente pega, de repente, esses personagens e tira eles desse contexto aí. E são os maiores, claro que eles não iam estar mortos, que eles não iam ficar por muito tempo. Mas pra mim, isso aí foi a editor dizendo, bicho, aí tem que ajustar esses caras aqui, como é que a gente faz? Aí, não, tive uma ideia aqui. Aí, como tudo nessa S já começou aí, já tinha isso aí de transformar tudo em mega saga, em mega evento, ou em edição especial, one shot, não sei o quezinho alfa, não sei o quezinho ômega, né? Frontline, opening, salvo, não sei o que. Então, capitalizar isso para expandir para virar uma mini. Chama o Alan Davis para desenhar. Beleza, né? Melhor decisão aí. E com isso transformar em uma minissérie pra gente comprar o TPzinho até hoje, sair capa dura na Salvat.
Mas não tive valor, não é isso não. Pelo contrário, eu gosto do gibizinho, é um bom gibizinho, sim, divertido, gostei da releitura. Mas, repito, na minha cabeça é uma história maior em importância, em execução. Mas não deixa de ser um gibi legal, não. Recomendo a releitura aí. Deve se achar fácil aí se você quiser comprar, ou se você for contra a pirataria. Mas também tá facinho aí de você achar em inglês, em português mesmo, em qualquer canto da internet. E se tiver dúvidas, manda uma DM que a gente manda pra você o link. A gente não disse quem. No final das contas, tu acha que é o quê? Um 7,5, um 7? Dou um Vale 7. mais a pena ler do que não ler, né? Sim, dou um 7. Eu acho que na pior das hipóteses, se você tiver de saco cheio, folheie que você vai ver lindas páginas, assim, tem pouco diálogo também, né? Pouco texto pra você, não vai se entediar, mas também não vai acrescentar muito, tipo, porra, ali um negócio foda agora. Não. Também não vai ser, pô, li um negócio divertidíssimo agora. Não, mas vai ser, pô, li um gibi legal. Valeu, aquele gibi que você fecha a conta, né? Levanta pra ver esse xixizinho e vai pensando, pô, gostei desse gibizinho, foi legal, É valeu. melhor do que ler a fase do Thor do Carol Gillian, né? Enfim, cala minha boca aqui. Eu tenho uma teoria que eu vou desenvolver em algum programa futuro aí, que o Gillen tava na fase do Thor fazendo como ele fez com o Homem de Ferro. Que no Homem de Ferro ele assumiu de supetão, né? Não tinha ninguém pra fazer o Homem de Ferro, que ele escreve, o Greg Land desenha. É uma fase que o Homem de Ferro vai pro espaço, aí tem o encontro o Arno Stark, é quando o Arno Stark é introduzido na cronologia, né? O Homem de Ferro 2020. E quando ele encontra o Destruidor, né? O Death's Head, que é aquele personagem da Marvel inglesa que foi para os Estados Unidos, enfim. Ele começou em Transformers, inclusive, a aparecer. Ele conta, né, que a proposta dele, já que ele recebeu de supetão, ele disse, então vou fazer um gibi de supetão. Todo mês ele entregava um roteiro que ele acabou de pensar, tipo, não sei o que vai acontecer mês que vem, vou levar o personagem do ponto A até o B esse mês, o mês que vem tem um novo ponto A para eu levar para o novo ponto B. Por aí ele foi levando e fez uma fase ruim. É isso. Mas gosto do Gillen em Journey into Mystery, que é o gibi do Loki. A ideia do Loki se reinventar como uma criança, achando que ele foi longe demais e agora está tentando voltar ao começo, a uma fase mais inocente dele, ser mais um trapaceiro do que um enganador mesmo, né? E rendeu coisas boas. O Gillen vai resgatar isso lá nos Jovens Vingadores dele, com aquele chama Kelvin. E depois aí eu acho que se perdeu um pouco de novo, como recentemente aí nesse Mortal Thor. Aí vai ter um Loki que é não binário. Não por isso, tá? Mas assim, eu acho que colocar coisa demais, penduricar demais no personagem pra dizer que ele tá fora da curva e na verdade só embolou e não disse pra que veio o personagem. Quando ele some no gibi, nossa, um negócio assim, meu Deus, isso tudo só pra ele tomar um passa fora e ir embora, sabe? Acabou, parece que E fica muito discrepante, né? parece que o ator morreu e aí deram um fim no personagem. Se você pega o Loki daquela minissérie Loki, do Isaac Ribic, Sim. ali ele tá bem filha da puta, bem shakespeariano, assim. Você não consegue pegar esse Loki bonzinho tuiteiro, entendeu? Esquerda tuiteira. Tá mais próximo à média do personagem, esse Loki, filha da puta shakespeariano da minissérie Loki, Sim. do que esse Loki aí bonzinho. Entendeu? Até porque, assim, o Loki mitológico, né, da mitologia nórdica, ele era só o trickster ali, né? Não era um malvado. Mas aí o da Marvel é malvado. Ele é filha da puta muitas vezes, entendeu? Por mais que, assim, eu acho que ele se estendeu. Aquilo podia ter se resolvido umas 3, 4 edições. Acho que é mais de 20 que tem esse negócio aí do Journey to Mystery, que tem esse negócio aí desse jovem Loki traindo uns aos outros pra resolver os problemas. Ali tá bem próximo ao Thor mitológico, mas não ficou muito arrastado. Não precisava ter tanta edição pra resolver aquilo ali, não, sabe? O bom ali é que aparecem outros personagens, não fica só em Thor, entendeu? Então aparece Randall, a Lady Sif, o Bar, aparece assim, todos os personagens em volta ali, né? Não parece só Loki e Thor, Sim. Loki e Thor. É legal essa parte, mas muito arrastado. Eu gosto dessa ideia assim a natureza dele e ele acaba atraindo todo mundo porque ele não consegue não trair
sabe? A essência do personagem. Aquela história do escorpião que tá atravessando o rio nas costas do outro bicho, aí no meio do caminho ele vai e pica o bicho, aí assim, mas esse aqui é o quê? Eu sou um escorpião, eu faço isso. É mais ou menos essa ideia, né? Eu gosto disso. Essa inevitabilidade trágica, aí já indo pro Shakespeareano, né, do personagem. Mas gosto mais dessa pegada mesmo aí, dessa mini que você falou do Ribic, gosto do Simonson, do que o Stan Lee fazia lá no comecinho, enfim. Essa pegada mais assim do que você definiu bem aí, o esquerda twitteira, né? Eu tenho um mistério grande aqui por cima e você vai ter que ir lidando com as minhas paisapadinhas e aceitando porque é assim. Enfim, é isso. Acho que se bobear a gente acaba gravando uns 2 ou 3 programas aqui só nesse papo. Mas não vamos queimar a pauta, né, Luiz? A gente até tem uma pauta extensa aí pra gravar. Esse finalmente saiu do papel, a gente já quase um ano que a gente fala de gravar esse aqui. Valeu a releitura. Peço desculpas aí aos ouvintes. Se atrasou o podcast para sair, a culpa não é do Luiz, que faz mágica aí, nosso JP da edição dos podcasts. E eu que tô com a vida embolada mesmo aqui, hoje mesmo, vou desligar aqui, vou fazer uns 2 ou 3 pés antes de dormir. Mas vamos em frente, falar de bizinho é sempre bom para aliviar a mente. Um último adendo aí, eu comprei material aí pra fazer uma gravação de vídeo, talvez eu comece um canal aí, então fazendo uma propaganda aí, autopropaganda. Vamos ver aqui o que vai dar, não sei ainda se eu vou continuar usando o nome que eu sou mais conhecido na internet, né, que é aquela página de erros HQs, não sei se eu boto os guias de leitura, não sei como é que não vai ser, porque o nome também, como o nosso colega Daniel falou pra mim, né, nome limita, né? Se você botar um nome de alguma coisa específica, limita a pessoa, né? Enfim, saberá o pessoal nas redes sociais aí que eu tenho o que eu vou acabar fazendo, enfim, acabar postando. Inclusive, eu pensei até em gravar a primeira coisa, é o review do quadrinho dele, Absolution, aí, que ainda não peguei no correio. É a primeira coisa que eu vou gravar. Vem aí um pilha também disso, né? Vem aí um pilha também do gibizinho do Daniel. E vamos ver se a gente consegue. Quer dizer. E vamos ver se você consegue capitalizar em cima, né, Luiz? Olha a caixa registradora aí, olha o dinheiro entrando. Enfim, voltando aqui, a gente se despede do episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se não do quadrinho, pelo menos do episódio. Ou esperamos que dos dois, né? E não sabemos, como sempre eu termino o episódio falando, talvez o próximo seja de tal assunto, seja da saga, seja do... A gente meio que prometeu aí falar em algum momento futuro aí da continuação, que seria a fase do Barney no Jogadores da Costa Oeste, ou a gente vai gravar de quê? Essa briga do Homem de Ferro e Capitão América, que eu também citei nesse episódio, não sabemos, ainda não definimos. A gente sempre, eu com o Maurício, já define talvez uns 2, 3 assuntos para os próximos episódios. Dessa vez eu acho que a gente não combinou nada, né? Então eu não posso prometer aí qual vai ser o próximo assunto, fica de surpresa. Até, pessoal!